Se você acordou hoje com qualquer dúvida sobre si mesmo, pare tudo agora, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar completamente a forma como você enxerga sua vida, sua força e o seu destino. Existe uma razão pela qual você abriu os olhos hoje. Existe um motivo pelo qual você ainda está aqui. E não é para viver uma vida comum. Não é para viver tentando alcançar os outros. Não é para viver se sentindo menor. Você foi criado para se levantar com autoridade, com identidade, com uma força que não vem de você, mas vem de Deus. E é exatamente isso que você vai ativar agora. Porque talvez você tenha passado dias, semanas ou até anos se sentindo cansado, desmotivado, inseguro, perdido. Talvez você tenha começado a acreditar que não é bom o suficiente, que não é forte o suficiente, que não é capaz o suficiente. Mas hoje, essa mentalidade termina. Porque a palavra diz, em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. Não algumas coisas. Não só quando você se sente bem. Tudo. E isso inclui exatamente aquilo que você achou que não conseguiria. Mas existe algo que você precisa entender profundamente. Você não se torna invencível quando tudo dá certo. Você se torna invencível quando decide não parar. E essa decisão começa agora. Respire fundo, porque isso não é apenas uma oração. Isso é um posicionamento. Pai, nesta manhã, eu me coloco diante de Ti não como alguém fraco, mas como alguém que está pronto para despertar. Eu reconheço que muitas vezes duvidei de mim. Eu reconheço que muitas vezes me comparei. Eu reconheço que muitas vezes me senti inferior. Mas hoje, eu escolho me levantar diferente, porque a Tua palavra diz em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Se o Senhor está comigo, então não existe força maior contra mim. Se o Senhor me sustenta, então eu não caio. Se o Senhor me fortalece, então eu não paro. E isso muda tudo, Senhor. Quebra agora toda a mentalidade de fraqueza. Quebra toda a comparação. Quebra toda a voz interna que tenta me diminuir. Porque eu não fui criado para viver escondido. Eu fui criado para avançar. E enquanto você escuta isso, perceba algo acontecendo dentro de você. Talvez uma energia diferente. Talvez uma força que você não sentia há tempos. Talvez uma clareza surgindo. Isso não é emoção. Isso é alinhamento. Porque quando você começa o dia conectado com Deus, você não apenas acorda, você desperta. E existe uma diferença enorme entre acordar e despertar. Muitos acordam, mas continuam presos. Muitos levantam, mas continuam limitados. Mas você está despertando, e isso muda tudo. Agora declare dentro de você, eu me levanto com poder. Mais uma vez, eu me levanto com poder. E mais forte, eu me levanto com poder. Porque suas palavras têm força. E quando você declara com fé, você ativa algo dentro de você. A Bíblia diz, em Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, o que você declara, você constrói. Se você declara fraqueza, você vive limitado. Se você declara medo, você se paralisa. Mas se você declara força, você se posiciona. E hoje, você está se posicionando. Pai, nesta manhã, eu escolho falar vida sobre mim. Eu escolho declarar força. Eu escolho afirmar quem eu sou em Ti. Porque eu não sou definido pelo que sinto. Eu sou definido pelo que o Senhor diz. E o Senhor diz que eu posso, que eu sou capaz, que eu sou escolhido. E isso é o suficiente. Agora entenda algo que pode transformar completamente sua mentalidade. Ser número 1 não é sobre ser melhor que os outros. É sobre ser a melhor versão de quem Deus te criou para ser. É sobre excelência. É sobre posicionamento. É sobre não aceitar viver abaixo do seu potencial.
E a Bíblia confirma isso em Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Ou seja, excelência não é para impressionar pessoas, é para honrar a Deus. E quando você vive assim, você naturalmente se destaca, não por competição, mas por propósito. Senhor, me ensina a viver com excelência, me ensina a não fazer o mínimo, me ensina a não viver no automático, porque eu sei que dentro de mim existe algo maior, e esse algo maior vem de ti. E enquanto você absorve isso, perceba, você já não é mais a mesma pessoa que começou esse vídeo. Algo foi ativado, algo foi destravado. E isso é só o começo, porque na próxima parte você vai entender como sustentar essa força, mesmo nos dias difíceis. Agora que algo dentro de você já começou a despertar, você precisa entender uma verdade essencial que sustenta tudo o que foi ativado até aqui. Porque não basta sentir força, você precisa aprender a mantê-la. Não basta começar bem, você precisa continuar. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas falha. Elas têm momentos de motivação, mas não constroem consistência. Elas se sentem fortes por um instante, mas voltam a duvidar no primeiro desafio. Elas começam o dia alinhadas, mas se perdem ao longo das horas. E isso não acontece por falta de capacidade, acontece por falta de consciência. Porque existe algo que você precisa compreender profundamente. Ser invencível não significa não enfrentar dificuldades. Significa não permitir que as dificuldades definam quem você é. E isso exige uma mentalidade treinada. Uma mente que não se rende facilmente. Uma mente que não se curva ao medo. Uma mente que está alinhada com Deus, independentemente das circunstâncias. A Bíblia diz em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Renovarão. Ou seja, não é algo único, é algo contínuo. E talvez esse seja o ponto que você nunca percebeu. Força espiritual não é algo que você recebe uma vez. É algo que você alimenta diariamente. E é exatamente isso que você está fazendo agora. Pai, nesta manhã, eu não quero apenas sentir força por um momento. Eu quero construir uma base sólida. Uma base que me sustente nos dias difíceis. Uma base que me mantenha firme quando tudo parecer contrário. Porque eu sei que existirão desafios. Eu sei que existirão momentos de pressão. Eu sei que existirão dias em que minha mente vai tentar voltar ao padrão antigo, mas hoje eu me preparo para esses dias. Senhor, fortalece minha mente, me ensina a permanecer firme, me ensina a não desistir quando for difícil, porque eu entendo que o crescimento não acontece quando tudo está fácil. Ele acontece quando eu continuo, mesmo quando é difícil. E enquanto você escuta isso, talvez você comece a lembrar de momentos em que quase desistiu. Momentos em que pensou que não conseguiria. Momentos em que quis parar, mas você não parou. E isso diz muito sobre você. Isso mostra que existe dentro de você uma força que talvez você ainda não reconheça totalmente. Uma força que não vem apenas de você, mas vem de Deus. E essa força precisa ser ativada todos os dias. Agora declare: eu não desisto. Mais uma vez, eu não desisto. E novamente, eu não desisto. Porque essa não é apenas uma frase. É uma decisão, e decisões constroem destinos. A Bíblia diz em Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desistirmos. Se não desistirmos. Essa é a condição. Não é ser perfeito, não é acertar sempre, não é nunca falhar, é não desistir, e isso está ao seu alcance. Pai, nesta manhã, eu faço um compromisso comigo mesmo.
Eu não vou mais parar no meio do caminho. Eu não vou mais abandonar aquilo que o Senhor colocou dentro de mim. Eu não vou mais deixar o medo ser maior que a minha fé, porque eu entendo que o resultado que eu quero está do outro lado da minha persistência, e isso muda tudo. Agora entenda algo muito importante. Ser número 1 na sua vida não é sobre competir com ninguém. É sobre dominar a si mesmo. É sobre vencer suas próprias limitações. É sobre superar a versão de ontem, porque a maior batalha que você enfrenta não é contra outras pessoas, é contra você mesmo, contra suas dúvidas, contra seus medos, contra suas desculpas. E quando você vence isso, você vence tudo. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 9:24, corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Ou seja, viva com intenção, viva com foco, viva com propósito, não apenas existindo, mas avançando. Pai, me ajuda a viver com disciplina, me ajuda a manter o foco, me ajuda a não me distrair com coisas que não me levam para onde eu preciso ir, porque eu sei que o Senhor não me chamou para uma vida comum. O Senhor me chamou para crescer, para evoluir, para avançar, e isso exige posicionamento. E enquanto você absorve isso, perceba algo importante. Você já não pensa mais como antes. Sua mentalidade já começou a mudar. Sua visão já começou a expandir. E isso é exatamente o que prepara você para a última parte, porque agora você não apenas sente força, você entende como sustentar essa força. E o que vem a seguir é o momento onde você transforma tudo isso em identidade. Agora, escute isso com muita atenção, porque este é o ponto de virada. Tudo o que você ouviu até aqui, tudo o que você sentiu, tudo o que foi ativado dentro de você, só terá valor real se você decidir viver isso. Porque não é a motivação que transforma, não é a emoção que sustenta, não é a inspiração que muda a sua vida, é a decisão. E essa decisão acontece agora. A Bíblia diz em Deuteronômio 30:19, hoje coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolham a vida. Escolham, ou seja, existe uma escolha, todos os dias. E hoje, você está escolhendo. Pai, nesta manhã, eu escolho me levantar com força. Eu escolho me levantar com fé. Eu escolho me levantar com identidade. Eu não vou mais viver no automático. Eu não vou mais aceitar viver abaixo do meu potencial. Eu não vou mais me tratar como alguém comum, porque eu sei quem eu sou em ti. Eu sou fortalecido, eu sou guiado, eu sou sustentado, eu sou capaz. E quando você entende isso, tudo muda. Sua postura muda, sua energia muda, sua forma de agir muda. Porque identidade define comportamento, e comportamento define resultado. Agora declare, eu sou invencível em Deus. Mais uma vez, eu sou invencível em Deus. E novamente, eu sou invencível em Deus. Sinta isso, não como arrogância, mas como verdade. Porque invencível não significa que você nunca vai cair. Significa que você sempre vai se levantar. Invencível não significa ausência de problemas. Significa presença de fé. Invencível não significa facilidade, significa persistência. E isso você já decidiu. Agora entenda algo que pode mudar completamente sua vida. Você não precisa esperar sentir confiança para agir. Você precisa agir para construir confiança, porque confiança não é pré-requisito, é consequência. E isso é libertador, porque significa que você pode começar agora, mesmo sem certeza total, mesmo com medo, mesmo com dúvidas. Pai, me ajuda a agir, me ajuda a sair da inércia, me ajuda a dar passos mesmo quando eu não tiver todas as respostas, porque eu sei que o Senhor guia quem caminha e não quem fica parado. A tua palavra diz em Salmos 37:23, o Senhor firma os passos de um homem,
firma os passos, ou seja, o caminho se revela enquanto eu ando. Então hoje eu não vou esperar tudo ficar claro, eu vou avançar, e isso já é suficiente. Agora respire fundo e perceba, você não é mais a mesma pessoa que começou esse vídeo. Sua mente foi renovada, sua fé foi fortalecida, sua decisão foi tomada, e isso é o início de uma nova fase. A partir de hoje, você não acorda mais como antes. Você acorda com propósito, você acorda com direção, você acorda com posicionamento. Você acorda sabendo que não está sozinho, que não está perdido, que não está limitado, mas está sendo preparado. Agora abra seus olhos e comece o seu dia. Mas não como alguém comum. Comece como alguém que decidiu ser diferente, porque essa decisão vai transformar a sua vida. Amém.